Estamos começando hoje mais um bate-papo, e um bate-papo muito especial de uma pessoa que eu conheci recentemente, que a história de vida dela já me encantou de uma forma bem particular. Então, gostaria que você se apresentasse. Por favor, quem é você? Olá a todos, meu nome é Ivani Rossi, eu sou socióloga por formação. Eu venho de uma família simples, mas sempre muito interessada em leituras, e a minha mãe é uma pessoa muito criativa, talvez eu tenha herdado dela essa minha criatividade, as minhas histórias, e durante muito tempo eu trabalhei na área de marketing, aqui em São Paulo, né? Eu sou paulistana e trabalhei durante muito tempo na área de marketing, até que um evento nada agradável, né? Uma dupla traição, fez com que eu me separasse e o sentimento foi tão violento, me senti tão injustiçada e eu somatizei. E em função disso, eu tive um câncer muito grave, mas as pessoas acham estranho eu falar isso, mas eu acho que o câncer, e eu agradeço todos os dias o fato dele ter aparecido na minha vida, Olha, ele me deu uma nova consciência do que eu estava vivendo e o que eu queria da minha vida. E eu tive uma reação extremamente positiva. Eu comecei escrever para os meus filhos. Aliás, eu tenho dois rapazes que moram nos Estados Unidos, nós somos muito amigos, que bom. e aí eu comecei a escrever, eles queriam saber diariamente o que estava acontecendo comigo, e eu comecei a escrever o que eu chamei de um blog particular, porque era minha família, amigos, médico, terapeuta, enfim, era esse grupo mais próximo de mim que recebia 2 vezes por dia alguma coisa a meu respeito. Eu dizia, hoje acordei assim assado, a dama da noite ontem estava maravilhosa. Vamos assim, uma escrita de um cotidiano mais simples em função do que tudo que eu tinha que fazer, né? Que era me cuidar, fazer as sessões de quimioterapia, enfim, toda essa rotina que obriga você, queira ou não queira, a ficar mais reclusa, né? Porque a minha eu estava com os índices muito baixos de glóbulos brancos, então minha imunidade estava muito prejudicada. E no final eu percebi, depois de 6 meses, depois de 3 meses eu estava curada, mas o médico falou que não, vamos seguir o protocolo, então fiquei lá 6 meses tomando aquelas bombas todas. E durante esse tempo eu escrevia 2 vezes por dia, para esse blog, né? E, e aí eu falava, já estou curada, não, não vou mais escrever. Não, escreve, escreve, escreve. E eu percebi que tinha ali uma coisa interessante que eu poderia deixar para as pessoas, como uma lembrança. E por quê? Porque o fato de eu escrever todos os dias e o retorno que as pessoas me davam me fazia mais interessada em procurar pequenas histórias no meu cotidiano para escrever, né? Porque você imagina, moro sozinha, já doente, já estava morando sozinha, não podia ter contato com muitas pessoas, né? Então eu tinha que achar assunto, né? Tinha que achar assunto e os assuntos são mais assim E- banais possíveis, né? Por exemplo, eu raspei a cabeça, né? Porque eu não sei hoje, mas na época ainda a quimioterapia era assim devastadora para o cabelo. E Sim, sim. foi terrível, eu sofri muito. Eu costumo dizer que eu sofri mais com a perda do cabelo do que com o diagnóstico do câncer, Nossa, porque, nossa, o cabelo para mulher é tudo, não é é? o véu, né? É tudo, entendeu? E, e aí, assim, aí fui numa loja com uma amiga experimentar peruca, ela fotografou, aí eu postei, enfim, tudo era assunto para escrever alguma coisa. Que bacana. E eu senti que esse retorno que as pessoas estavam me dando foi muito importante, porque eu foquei naquilo
Eu encarei o câncer como uma gripe severa que eu ia tratar corretamente, fazer tudo, embora seja um pouco rebelde. Eu sou mais uma linha homeopática, fui criada com homeopatia, beladona, não Eu sei o quê. também. Então eu falei, não, vou fazer tudo que tem que fazer, né? Eu fiz todo o tratamento que o médico prescreveu. E, e aí, na verdade, eu sempre gostei de escrever. Só que como eu trabalhei muito tempo em marketing, o marketing não permite criatividade. O marketing tem assim, um discurso padronizado, né? Hum. Não dá para você ser criativa, não dá. Não dá. Ou a criatividade do marketing ela é muito limitada. E eu percebi, ó, nesse processo que eu adorava escrever. E me lembrei quando estava na escola que as minhas redações eram sempre escolhidas para leitura, né? Já era um sinal, né? Eles ficaram, isso aí ficou no passado, não tinha muito essa consciência. Mas com esse processo todo, né, de escrita do câncer, eu falei, puxa, mas eu adoro escrever. E na minha casa, minha mãe gostava muito de ler, muito, 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 então sempre tinha muitos livros para ler então eu fui criada meio que nesse mundo, assim, que a escrita era bacana, que a leitura era boa, etc. E aí eu falei, puxa vida, eu tô curada. Tomei consciência que eu adoro escrever. Passei muitos anos só voltada para o marketing, ou seja, eu perdi um pouco o bonde da literatura, porque eu lia muito, mas eram esses best-sellers, assim, que você lê e não fica nada, nada. Acho que nem o autor fica, né? Aí eu comecei a retomar a leitura dos clássicos, alguns eu já tinha lido, tal, mas retomei e eu falei, mas espera um pouco, eu preciso me envolver um pouco mais, ter mais desafios. E eu comecei a frequentar um Então, grupo. deixa eu te perguntar, foi aí que você percebeu que ia ser uma autora de livros, que ia ser uma escritora, ou ainda não? Não, não. Ali naquele momento eu só tinha consciência que eu gostava muito de escrever, Hum. mas que eu tinha perdido um pouco o bonde da história, por conta do meu trabalho em marketing, né? Então eu não tinha, vamos dizer assim, um vocabulário mais rico, né? Não tinha repertório, não tinha, né? Então eu me inscrevi num curso de escrita criativa. eh, Foi meio traumático porque a escritora ela rabiscava tudo que eu escrevia, então no Nossa. final do curso eu fiquei me sentindo, falei, não, não é isso, ai meu Deus, não vou mais escrever e tal. E aquelas coisas que eu acho que a vida é uma coisa tão maravilhosa, né? Ela vai colocando umas pessoas assim. Aí eu tava nessa coisa assim, ah, eu acho que eu não dou para esse negócio, tudo que eu escrevo não tá certo, não tá bom, tudo riscado. E eu estava andando no parque, encontrei com uma das pessoas que tinha começado a fazer o curso, também tinha desistido, porque não tinha gostado. E tal. Ela falou: Nossa, eu descobri um professor maravilhoso que está dando agora um curso de férias de uma semana. Ó, Vai lá se inscrever que você vai gostar. Eu falei: Vou, né? Vou lá. Bom, o resultado disso é que eu estou há 10 anos, eu frequento esse grupo de escrita, 10 anos. 10 anos, toda quinta-feira é religioso, das 2 às 5, eu não marco nada, porque, primeiro, que ele é um homem absolutamente preparado, culto. Eu vou dizer que nesses 10 anos não teve uma aula repetida. Nenhuma, nenhuma. E Ele é assim, ele é o Rodrigo Petrônio é um dos professores, uma das pessoas mais cultas que eu conheço, né? Ele é filósofo, doutor em nossa. filosofia, ele, assim, dá aula de pós-graduação na FAAP, né, aqui em São Paulo, e aí eu cresci muito, porque ele sempre dá desafios para você escrever, né? E eu percebo que a minha escrita teve uma evolução, porque a cada desafio que ele dava, eu começava a escrever. No momento seguinte, já começava a escrever, que é como o meu processo no Cartas que Cura. Eu recebo o nome, eu já sento, já quero escrever. Que Parece que tem bacana. uma convulsão interna, assim, Sim, né? sim. E aí foi assim, quer dizer, eu comecei a ler ou reler os clássicos, né, os russos, e participar de uns cursos além desse, cursos muito voltados para você, por exemplo, ler obras de fôlego que sozinha você não consegue, como
por exemplo, Ulisses, do James Joyce, ou Shakespeare, Ah, ou a sim. Divina Comédia, que tem que ter um especialista naquele autor, e que você faz uma leitura conjunta, compreendendo tudo, né? É muito Então, ao estilo café filosófico, né? isso. Então, por exemplo, Grandes Sertões eu tinha lido lá no passado, tal, mas quando fui fazer esse workshop com uma especialista, é outra coisa, é outro mundo, é outra coisa que se abre. Então, esses eventos têm contribuído muito para minha formação e por essa ânsia por escrever, né? Bacana. E nessa história toda, eu comecei a participar de coletâneas, né? Não sei se ainda está na minha foto do WhatsApp, são os vários livros que eu participo. Então, assim, eu adoro escrever, adoro escrever. A escrita preenche muito a minha vida. A descoberta do Cartas que Cura para mim foi uma coisa muito especial, né? Porque é um jeito de eu oferecer aquilo que eu sei fazer para alguém que está precisando e para mim mesma, né? Sim, Porque sim. tanto a Eu só pessoa. gostaria que você colocasse para quem está assistindo o que que seria o projeto Cartas que Curam. Ah, certo. Então, né, eu estava numa fase, final do ano, querendo fazer alguma coisa, algum trabalho voluntário, mas dentro das minhas habilidades. Aí eu conversei com o Wellington Nogueira, que é do Doutores da Alegria, que é um cara espetacular, ele trouxe doutores para o Brasil, né? Que bacana, né? E ele falou: olha, tem aquela entidade viva, deixa viver. Olha, eu sei que eu fui andando por esses caminhos aí de trabalhos voluntários, reencontrei uma amiga querida num workshop, tá? E aí eu não sei dizer exatamente como é que eu descobri, mas eu fui caminhando para lá, para cá, por essa Viva Deixa Viver, etc. Eu caí no Instituto Berna Almeida, em Cartas que Cura, que é aquele projeto maravilhoso em que você recebe um nome, a idade, às vezes a ocupação e o endereço da pessoa e a razão porque ela deve receber a carta, que pode ser cartas de motivação e de gratidão, e a partir desse limitado número de informações, você tem que escrever. E eu me encontrei nisso, porque cada nome é, é um desafio novo. Eu não tenho duas cartas iguais, mesmo a pessoa tendo, por exemplo, a mesma função, ou mais ou menos. Não, não. Cada carta é uma carta. E eu sinto nesse projeto de cartas que curam, que ele é não só benéfico para quem recebe, mas para mim também. É um momento que Certeza. eu, enfim, é como se fosse uma meditação escrita, Que eu lindo. digo, sabe? Uma meditação escrita em que eu procuro tentar me colocar naquele nome, naquela lugar que a pessoa mora, naquela cidade, naquela função e naquele momento de gratidão. Eu procuro me transformar um pouco nessa pessoa para poder escrever. A Então, empatia, né? exatamente, exatamente. Você tentar fazer o seguinte: se eu tivesse na situação dela, o que que eu gostaria de receber, né? É muito nessa linha de criatividade que eu faço. E, paralelo a isso, eu continuo escrevendo, participando dos grupos, tal. Eu tenho um livro que vai ser publicado agora em setembro, né? Olha, É uma história. Assim, eu escrevo ficção, mas a gente sabe que todo escritor escreve muito da sua história pessoal, né? isso que eu ia falar. Nenhuma ficção é realmente ficção Não, 100%. não. O escritor pode negar, não sei o quê, mas não. Tudo está dentro da gente. Aí, na verdade, é uma história de uma neta de imigrante italiano que quer buscar as raízes, né? Mas não se sente nem brasileira nem italiana, porque parte da família tem hábitos italianos, incluindo só fala italiano, na outra parte é só Que brasileira, então bacana. é um conflito terrível que essa personagem que essa personagem vive. Ela vai em busca das suas raízes e aí tem toda uma série de eventos que eh,
parece que vão por um caminho, vão para um outro, e ela tem uma gata Hum, que é o seu alter ego. Quando ela está meio assim atrapalhada, a gata fala com ela, né? gente, mas eu acredito nisso, porque a gente conversa com os bichinhos também, né? Claro, Meio que claro, a gente claro. já faz isso, né? Por enquanto não tem fantasia. Exatamente. E, então é isso. Aí no final tem todo um desenrolar inesperado. E, Sim. e aí eu mandei para várias editoras, mas porque aqui no Brasil é difícil, muito difícil. E uma editora de Portugal aceitou fazer o livro. Que E, bacana. e agora eles estão organizando o lançamento, provavelmente em setembro. Mas isso não quer dizer que eu estou parada, porque eu continuo escrevendo e tenho dois livros em infanto-juvenis, um Pode que falar os fala nomes, sobre, por favor. então, um que fala sobre o medo da criança, o medo do escuro pela criança, e o outro da diversidade, né? Diferentes eh, origens, né? Convivendo numa escola, com uma criança. E no fundo é sempre essa história dessa imigração, né? Dessa coisa que você tem que se tem que enfrentar o diferente, né? O novo, o diferente. E, e é assim, quer dizer, na verdade, a escrita, eu considero que a escrita foi o grande. Não é remédio, porque remédio, se é remédio, ele remedia, né? Se fosse curar, mesmo chamava curédio, dizia uma amiga. Eu acho que a escrita foi a grande cura da minha vida, né? A grande cura. É assim, eu só agradeço, é por isso que eu disse no começo que eu agradeço ao câncer, porque foi todo esse processo de conscientização de quem eu sou, o que que eu quero, né? Como eu quero viver. Então, Você se eu, sente mais feliz hoje, depois de ter passado tudo? nossa, nossa, extremamente feliz. Que Não bom. voltaria para aquele casamento, mas nem com o fulano vestido de ouro. Não, não, não. Né? Não, nossa, passou, passou, tudo passou. E eu, assim, eu sou uma pessoa privilegiada, que eu tenho dois filhos maravilhosos, são dois rapazes, assim, super, assim, família, têm as suas famílias, seus trabalhos, são muito carinhosos, né? Embora morem fora, mas, Somente, assim, somente. E, e assim, eu gostaria que muitas pessoas lessem os meus textos, porque é uma vontade de dividir. E como eu falei, as editoras aqui, acho que no geral, não sei, é um mundo muito particular, muito seletivo, né? E a gente tem que fazer um esforço tremendo para publicar alguma coisa. Mas também, se não publica, aquilo já me deu tal realização pessoal, sabe? É que tem sempre um desejo, é claro, né, ser reconhecido, essas coisas do ser Sim. humano, né? Não vou dizer que eu, ai, não, não quero, não, eu gostaria Principalmente muito, no né? próprio país, né? Apesar de, sim, é lindo, né? Portugal, né? Te reconhecer. Mas por que não o próprio país valorizar a educação? Infelizmente, né? A Tem que fazer um literatura no nosso esforço. país não é algo que realmente seja prioritário, né? Se bem que agora eu acho que com essa nova lei de incentivo aí, eu acho que deve começar só em 2024, muito dinheiro vai ser dado para não só para a literatura, para a arte, né? Porque a literatura é uma forma de arte e a gente Sim, precisa de uma arte, expressão, né? precisa. Eu acho que o ser humano precisa de arte para entender o mundo melhor, para se entender melhor, sabe? E, então eu acho que em 2024 eu tenho muita esperança que novos projetos surjam, novas coisas bacanas surjam, né? E hoje tem muita coisa gratuita que dá para fazer nessa área de literatura, muita coisa bacana, muito gratuito, né? E então só não escreve quem não quer. Verdade. E até mesmo a gente se instruir, né? É, Sim, pela internet, gratuitamente, tem recursos também, tem como a gente sim. visitar museus, né, online também, para quem não tem Não, tanto acesso, ou que mora no interior como eu, né, acesso a grandes museus. Eu sou uma que é, viajo, né, pela é, internet, usando as ferramentas boas da vida.
Se você quiser, você tem a seu dispor uma gama muito grande de coisas maravilhosas disponíveis na internet, como você falou, né? E é muito bom, quer dizer, cada mergulho que você dá, ou num museu, ou numa viagem, ou num documentário, você se transforma de alguma maneira, mesmo não percebendo concretamente, você se transforma. Em outro momento aquilo vai aparecer de uma outra maneira, né? Então, eu considero assim vital a arte como um todo na vida da gente. Sim. Eu percebo que quando eu termino um livro, dois ou três, o que seja, né, e vou ter uma conversa, eu percebo que eu encaro as situações, analiso, né, a fala do outro de forma diferente que eu faria, vamos supor, há 6 meses atrás. A senhora, você sente isso? Não, totalmente. Eu fui ver agora uma exposição de duas moças muito talentosas que elas trabalham com gravura e pintura e tecido. Nossa, eu já voltei para casa assim com a cabeça a milhão. Eu falei, nossa, quero falar disso numa próxima escrita, eu quero contar dessa história, dessa sensação de ver uma tela feita, sabe, por uma menina, uma moça, sabe, como é que ela conseguiu expressar aquela maravilha. É claro, isso tem sempre. A gente não consegue passar em branco visitando uma exposição. Você não precisa ser culta, você não precisa ser culta no seguinte, estudada, você não precisa, Não. né? Para você sentir aquilo que está sendo colocado para você, né? Eu sou super adepta da arte. Quando meu neto, meu filho mais velho, que mudou recentemente para os Estados Unidos, as crianças, nós morávamos muito perto e programa com eles era teatro, cinema, museu. Museu, Que museu, 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 bacana. museu, museu. E, e você percebe a diferença, né? Ficam pessoas mais abertas, né, para entender o diferente, o novo, né? E a gente está vivendo uma sociedade muito esquisita, né? Muito esquisita, tudo é motivo de crítica, todo mundo é dono do saber, entendeu? Ou O que eu acredito, você tem que acreditar, porque eu acredito, né? Essa coisa obsessiva de positiva, né? Que a minha positivo. verdade é a única ou a melhor de É, todas. é a única, não existe, né? Então, isso torna, assim, as relações eh, muito fechadas, né? Você não consegue entrar nesse tipo de relação. Eu acho uma loucura, porque quando você vai ver lá os filósofos antigos, lá Aristóteles, e tal, como é que ele fazia? Ele oferecia um tema para discussão, para entender diferentes pontos de vista. E a gente não Exatamente, tem isso. Sócrates. Hoje é um ponto de vista e olhe lá, né? Então, eu acho que nós temos um caminho muito grande para percorrer ainda de tornar, assim, pelo menos as pessoas do nosso entorno mais informadas, mais bem informadas, né? Podendo oferecer esses acessos, essas dicas de lugares bacanas para ir, né? E aqui em São Paulo é uma loucura o que você tem, é uma loucura a gama de coisas que você tem Imagino, maravilhosas, gratuitas, né? que bacana. Então, só não faz quem está, sei lá, preocupado em querer convencer o outro da sua verdade, né? Quando você não tem essa preocupação, você se abre para as coisas bonitas da natureza, da arte, né? Da escrita. Fica uma reflexão aí, né, para quem está assistindo, fica É uma verdade, reflexão. é verdade, é Mas deixa verdade. eu te perguntar, dentro dessa sua história de vida, desde a menininha, né, com uma família, né, é dividida, né, entre italianos e brasileiros natos, a vida adulta, né, de casamento, família, posteriormente, né, a questão, né, do adoecimento e da recuperação e do encontro com as letras, eu posso colocar assim? E do encontro com as letras. Teria alguma frase que você conseguiria resumir, que seria uma frase assim que representasse tudo que a senhora viveu, vive ou viverá daqui a um tempo? Olha, eu não pensei numa frase, mas eu Ah, acho que pode ser uma existe fala, um. qualquer coisa. Não, eu acho que existe uma que ela representa o seguinte, uma. Porque às vezes eu sou muito ansiosa, eu já quero fazer isso, aquilo, quero. Eu sempre penso do seguinte: alguém um dia me falou,
tudo não terás. Não sei se isso vem da Bíblia ou se não vem, como é que é. Não, não conheço Isso assim eu na acho Bíblia, não. maravilhosa, porque não adianta você querer expandir as suas coisas, a sua vida, se tudo não terás. Verdade. Eu uso uma frase, para falar a verdade, eu não sei a origem dela. Eu sei que um dia eu estava numa reunião, eu trabalhava com marketing, né, como eu comentei, e aí o cliente queria isso, 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 aí eu virei para ele e falei, tudo não terás. Porque ele queria pagar um X para ter X mais 20, né? E aí eu falei, mas que frase bacana essa, eu gostei, vou adotar, né? E assim, adotar para minha própria vida, né? Porque eu tenho essa ansiedade de escrever e fazer coisa e quero fazer coisa. Aí eu Bom falei, é. calma, calma, tudo não terás, né? Ou você foca em alguma coisa e segue, senão você não vai fazer nada direito, na verdade, né? Então, vamos com calma. Então, essa frase, ela é muito boa, eu acho, ela dá consciência de que você é um ser limitado, né? E, Você não é um super-homem, super-mulher, ou super o que seja. Você tem limitações e vamos viver melhor dentro dessas limitações, né? É o que a gente tem que fazer para ser um pouquinho feliz. Ou bastante feliz, depende. né, é uma reflexão também que reconhece a sua missão, né? Tudo não Sim, terás. Você sim, tem a sim. vontade, mas Exatamente, exatamente. e reconhecer a nossa pequenez, eu acho que também é uma evolução, né? Com certeza, com certeza. Essa ânsia de ser o melhor, ânsia sabe, de ter o poder, isso é tudo. Você tem que estar muito atento para não cair nessas armadilhas que, inclusive, a própria mente te coloca, sabe? Ai, não, mas não posso falhar. Não, você pode falhar, sabe? Você pode ter problema, é normal, né? Então, eu acho que ela é uma frase, para mim, é meio que um estilo de vida, sabe? Um estilo de vida ou seja, menos, tudo menos. Você pode fazer muito bem, menos, né? É, para quem tem um vício assim, meio workaholic como eu, né? Aham. Um particular Eu já fui foi. assim, já fui assim, mas olha, não vale a pena. Eu acho que a gente tem que ter um respeito muito grande, aliás, o câncer também me trouxe essa consciência, um respeito muito grande pelo próprio corpo, né? A gente tem que cuidar bem, sabe? Tem que cuidar, tem que tratar, tem que, enfim. Então, eu já passei por essa coisa de trabalhar horrores, não sei o que, não sei quanto. Mas aí essa consciência mostra que você tem que ir mais devagar. Aliás, a música do livro, eu mostrei o livro da outra vez? Não. O livro, é, Gente, que legal! Peruca, pizza e pitadas de químio. é. Gente, Então, na verdade, eu comecei a falar e acabei falando outra coisa, desviei assunto. Quando terminou o tratamento, eu falei para as pessoas, tá, eu não vou ficar escrevendo, né? Não, escreve, escreve. Falei, vou dar um presente. E aí, eu conversei com a filha de um grande amigo meu, que tem uma editora em Curitiba. Falei, eu queria fazer um livretinho, tal, tal, tal. Aí a coisa foi evoluindo, tal, virou um livro, né? ó, quantas páginas? Um livro de 251 páginas. Olha que delícia! E com os relatos praticamente diários, né? Tem o dia a dia, assim, né? E Nossa, aí tinha que achar um título. Como eu fiquei implicado com as perucas que eu tinha aqui, que eu me impus usar, hoje eu não usaria, mas sairia careca mesmo. Então, e como tinha baixa imunidade, eu chamava dois amigos só para comer pizza, então saiu essa, que eu acho incrível, peruca, por causa do cabelo, né? Imagina perder esses lindos cabelos, pizza, porque por conta da baixa imunidade, e pitadas de químio, que era para dar esse tom de ironia, né? E de, não, sabe, aqui eu vou tomar químio. Você vai fazer olhar, vai lá no hospital, ficar 4 horas, 5 horas, sei lá, enquanto tomar químio. E aí, tudo isso para te dizer que eu finalizo com uma música que me toca muito, que eu sempre me emociono, que é uma música do Arthur
do Almir Sater e do Renato Teixeira, que é Seguindo em Frente. Tá vendo aqui? Ando devagar, porque já tive Isso, pressa. isso. E Nossa, essa frase é maravilhosa. Ando devagar porque já tive pressa. Leva esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só leva a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Eu acho isso uma das coisas mais brilhantes, sabia? lindo, E lindo. ele foi tão maravilhoso que ele não cobrou nada para eu poder publicar. Nada, nada, Direito nada, autoral, toda aquela nada, questão. nada. Não cobrou direito autoral de nada. Gente, Parece aplausos. um Merece, né? presente do Renato Teixeira, que é a letra dele. Nossa. Então, e aí assim, para finalizar um pouco a história, aí o orçamento para publicar, né, o livro, que ao invés de ser um folhetinho, tal, virou um livro. Que bom, né? Quem ganha somos nós. Era assim, 100, que era mais ou menos o número de pessoas que recebiam os e-mails diários, custava 5. 1.000 custava 20 centavos. Adivinha o que eu fiz? 1.000, né? Aí foi, nossa, foi um lançamento incrível na Livraria da Vila, aqui em São Paulo. Que Veio minha família bacana. do exterior, do interior, de Oh, Minas. Foi o máximo, o máximo. puxa. E a cada livro vendido, o dinheiro eu destino para o Doutores da Alegria, que faz um trabalho Ai, espetacular. que bacana, E gente. quando eu dou, aliás, me passa o endereço, eu vou te mandar um. Ai, gente. Que E ao lindo. receber, você vai fazer, por favor, uma doação de qualquer valor para o Doutores da Alegria, Faço tá? assim com Esse é muita o meu gratidão. objetivo. O meu objetivo é, Obrigada. porque não tenho interesse nenhum em ganhar nada com isso aqui, ele é fruto de uma experiência bastante intensa, né? E é gostoso pensar, quer dizer, eu fico feliz de pensar que quando eu dou o livro, em geral, as pessoas que eu sei que está com problema, está vivendo uma situação complicada, eu dou, e depois a pessoa me liga e fala: Olha, puxa, a vida foi tão bom, eu vi que você, né, enfrentou tudo, etc. Então, isso para mim é mais do que dinheiro, entendeu? É Sim. mais do que dinheiro. Então é isso, essa sou eu. Linda, maravilhosa, gente. O que dizer dessa pessoa maravilhosa, essa mulher, dessa resiliente, maravilhosa, ainda com essa atitude grandiosa, humilde, né? Ela poderia sim estar ganhando recursos, não, mas ela está apoiando, né, um outro projeto. Olha que Uhum, lindo. Você me falou uma coisa agora que me lembrou uma frase de uma música, Desejo, né? Do Frejá. Desejo que você tenha quem amar, né? Mas tem uma uhum, partezinha ali que encaixa muito bem no que você está fazendo, muito mais do que você fala e escreve. Que você ganhe dinheiro, mas que pelo menos uma vez diga quem é o verdadeiro dono de quem. Então, o dono de quem você está sendo dona desse recurso e repassando, né, para uma causa tão nobre dessa, gente, não tem assim, não consigo achar palavras para definir a sua atitude. Que imagina, seria, obrigada, obrigada. eu acho Eu acho muito que é um linda essa propósito de atitude. vida, né? Um propósito de vida, depois de ter criado meus filhos e tudo, é ajudar, mesmo que seja tão pouquinho, né? Um grãozinho de areia nesse mar aí de possibilidades, mas pelo menos oferecer aquilo que eu tenho, né, para dar, que é Sim. a escrita, que é esse livro, enfim, é isso. Seja um trabalho voluntário, seja uma escrita, seja um livro, seja um doutor da alegria, né? Uhum, Seja é, um desenho, seja o que for, né? Nossa, aham. eu estou extremamente honrada de tê-la tido aqui comigo, viu? Ainda já admirava, admirando um pouquinho, muito mais, né? E, sinceramente, para quem está me assistindo, eu estou até um pouco emocionada, porque realmente eu me identifico muito com a sua causa. Tive uma amiga que também sofreu por isso e já está melhor. Acompanhei bem de perto, dia a dia, né? Procedimentos, então me identifico muito. E, enfim, com a emoção a gente fica um pouco sem palavras, mas eu queria te agradecer imensamente por contribuir nesse meu singelo projeto Hum. e desejar muita, muita coisa boa para sua vida, que tem uma trajetória ainda linda. E muito obrigada pelo seu presente que está por vir. Vou fazer questão de publicar também e Tá bom, passar essa mensagem, viu? tá bom. Olha, eu que agradeço, Keila. Eu acho esse seu projeto muito interessante, muito.
até desafiador mesmo você encontrar pessoas que estejam sintonizadas com esse seu objetivo. Então, eu agradeço, fico honrada de ter sido convidada e desejo toda a sorte para você nesse lindo projeto. E Obrigada, obrigada a todos que vão ouvir ou assistir a gente. obrigada, viu? Foi um Nada. prazer. Tchau. Namastê. Tchau. Ah, namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.